Fala galera, trazendo aqui a correção de mais uma parte da Olimpíada Canguru 2022. Vamos lá. Então vamos lá pessoal, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Então pessoal, aqui a gente vai continuar a correção do nível B, né, galera de 7º e 8º ano. Lembrando que a gente já corrigiu as 5 primeiras questões, agora nós vamos fechar aqui as últimas 5 do nível fácil dessa prova, beleza? Então vamos lá galera, acompanha comigo. A questão de número 6 nos trouxe o seguinte, olha lá. Na figura, ABCD é um quadrado de lado 10 centímetros. Qual é a área da região cinza em centímetros quadrados? Então, beleza. Para facilitar aqui para a gente, eu aumentei essa figura. Então, o que a gente pode notar aqui, pessoal? Ele falou que essa figura é um quadrado de lado 10 centímetros. Então, temos aqui todos os lados valendo 10 centímetros. E o que a gente pode notar é o seguinte, galera. Essa parte de cinza com essa, ela é a metade de um círculo que está inscrito, ele está dentro do quadrado, ok? Então eu poderia muito bem mover uma dessas partes. Por exemplo, pegar essa parte e colocá-la desse lado. E esses pedaços nas bordas, nas laterais, digamos assim, todos eles são idênticos. Por quê? Se eu olhar para apenas um deles, ele está pegando ali um pedaço, o que sobrou, né, da forma que foi dividido, aqui pelas diagonais do meu quadrado. Todos eles ficaram idênticos porque são as bordas, o que sobrou entre o quadrado e o círculo, e a circunferência, beleza? Então eu poderia muito bem pegar essa parte inferior e colocá-la desse lado, essa outra parte inferior e colocá-la desse lado. Fazendo essa movimentação, pessoal, o que eu teria? Deixa eu deixar aqui em destaque a outra que eu tirei do lugar. Fazendo essa movimentação, eu teria o seguinte. Eu teria ali aquela diagonal. E toda aquela parte superior à diagonal, ela está preenchida. Então, eu teria ali, na verdade, um triângulo. E esse triângulo é retângulo. Então, eu teria ali um lado aqui sendo 10 e o outro também. Teria um triângulo retângulo, onde 10 e 10 são a base e a altura. E aqui a gente pode fazer, então, a área dessa figura. A área do triângulo a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Então, isso aqui a gente teria 10 vezes 10 dividido por 2. 10 vezes 10 é 100. 100 dividido por 2, 50 centímetros quadrados. A gente tem a área dessa figura. E o nosso gabarito seria o item C. C de certo, de conseguir resolver a questão. Poderia tentar outros caminhos? Claro que sim, né, pessoal? A gente não tem um caminho único para resolver. Porém, se a pessoa quisesse ali uma sugestão, né? Eu vou tentar fazer fazendo a área do círculo e pegando a metade. A gente teria o valor do π, teria aproximações, que ele não falou para a gente usar uma aproximação ou não. Então esse foi o caminho mais rápido que eu vi, fazendo essa movimentação das partes, tá? Para a gente encontrar um padrão ali e montar uma figura única, beleza? Então a questãozinha aí que depois que você vê essa movimentação, realmente ela pode ser enquadrada no nível das fáceis, né? Vamos para a próxima, galera. A questão 7 trouxe lá o seguinte, olha lá. Na garagem mostrada na figura, os veículos podem se mover para frente ou para trás em linha reta, sem poder virar. Então, eles não podem virar, apenas andar para frente e para trás. Partindo da situação representada, pelo menos quantos veículos devem se mover para permitir que o carro preto possa sair da garagem? Então, para facilitar, de novo, aumentei aqui nossa figura. Então, nota que eu quero tirar o carro preto da garagem. Claramente, se a movimentação dos nossos carros é só para frente e para trás, na direção que ele está, então aqui eu vou ter que mexer nesse carro que eu coloquei em destaque agora. Só que, olhando para esse carro, se eu movo ele apenas um quadro para trás,
ele ainda ficaria na frente do carro preto. Então a única saída aqui para ele é esse carro se movimentar para baixo, para sair da frente. Só que para ele sair da frente tem que se movimentar 2 casas para baixo. E para ele se movimentar 2 casas para baixo, esse carro está atrapalhando. Novamente a mesma ideia, eu não posso movê-lo para trás, porque se eu mover ele apenas uma casa para trás, eu ainda vou estar atrapalhando esse carro que eu quero descer. Então, esse carro aqui, a movimentação dele tem que ser para frente. Para ele mover para frente 2 casas, para dar liberdade para o primeiro carro, né, vamos enumerando nossos carros aqui. Esse aqui é o meu carro 1, agora aqui o carro 2. Para dar liberdade para esse carro chegar para frente, eu tenho que mover esse carro e, por consequência, o outro. Então, se eu movo esse carro uma casa para frente, esse carro uma casa para frente, os demais vão poder se movimentar, certo? Então, aqui eu já movi 2 carros. Agora, contabilizando aqui, eu tenho 3 e no final 4. Então, a movimentação ali mínima para liberar o carro preto para sair da garagem, eu tenho que movimentar 4 carros. E aí, 4 carros, o nosso gabarito é o item C. C de certo. Então, a questão ali também só de visualização. A gente não tinha que fazer nenhum cálculo. Por isso que geralmente essas questões são colocadas nos níveis fáceis, ok? Vamos na próxima aqui, galera. Questão de número 8. Falou o seguinte, olha lá. Júlia tem um fio de macarrão comprido que ela pretende quebrar em pedaços menores. Quando ela quebra qualquer pedaço de macarrão, ele o quebra em 3 pedaços menores. Começando com um fio de macarrão inteiro, ela não poderá obter quantos pedaços? Então, dentre essas alternativas, tem alguma delas que eu não vou obter. Então, o que a gente tinha que tentar aqui, pessoal? É visualizar o padrão. O que está acontecendo? Imagina que o que ele colocou ali com a ideia do macarrão, eu vou representar com pontos. Tá? Então, eu começo com um macarrão, sendo um pontinho, e ele se divide, toda vez que eu quebrar, ele quebra em 3 pedaços. Então, comecei com um macarrão, depois eu tenho 3. Por que eu não tenho 4? Pelo seguinte, aquele pedaço de trás ele não existe mais. Ele foi quebrado em outros 3 pedaços. E isso vai acontecer sucessivamente. Se eu pego aqui esse pedaço de baixo e quebro ele em outros 3 pedaços, então aquele ali deixou de existir. E agora a gente tem quantos pedaços? Olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Se mais um desses pedaços de macarrão, qualquer um deles que seja, né? Vamos quebrar mais um pedaço aqui para a gente enxergar o padrão que está acontecendo ali. Tanto faz se eu pego qualquer um daqueles pedaços de trás ou esses da frente. Para facilitar aqui no desenho, eu vou pegar um desses da frente. Então, eu vou ter aqui 3 pedaços. Esse pedaço deixou de existir, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços, ok? Então agora a minha próxima possibilidade seriam 7 pedaços e assim sucessivamente. Ali já dá para a gente enxergar um padrão, que olha lá, ele está aumentando de 2 em 2. Toda vez que eu quebro, um pedaço deixa de existir para dar origem a 3. Então, na verdade, eu aumento 2 pedaços. Então, eu vou aumentando aquela ideia ali. Então, o nosso padrão, só da forma que está ali, a gente já pode encontrar um padrão para achar o nosso gabarito. Porque se eu estou aumentando de 2 em 2, claramente ali eu só vou em números ímpares. E olha para os nossos gabaritos. O único que não é ímpar é o 20. Mas vamos passar por todos os pedaços ali. Então eu comecei com um pedaço, fui para 3, depois 5, 7, em seguida 9, 11, 13, que é a letra A. Então 13 eu consigo encontrar. Depois 15, em seguida 17, olha lá, o item B, eu também consigo. Lembra que a gente quer achar aquele que não pode ter o número de pedaços. Em seguida, depois do 17, 19, e aí depois vem 21. Nota que o 20 eu já passei por ele, então de novo já teria o gabarito. 23 eu consegui achar, que é o item D, e por fim 25, que é o item E. Poderia continuar quebrando em mais pedaços.
mas enfim, de uma forma ou de outra, escrevendo todos os valores até lá ou não, a gente encontrou o nosso gabarito, que era novamente o item C. C de certo. Se eu não me engano, nossos gabaritos desse vídeo, todos até agora foram item C. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, de novo, a número 6 foi C. A número 7 também foi C e a número 8 também. Então a gente pegou aqui uma sequência de letras C. Vamos para a próxima questão. Olha lá, questão de número 9 falou o seguinte. Bruno reorganiza as 7 peças abaixo para obter o menor número possível de 12 algarismos. Então ele vai reorganizar aquilo ali. Lembrando que essas peças eu não posso mudar os valores de local. Por exemplo, se eu tenho ali a peça que está escrito 69, eu não consigo inverter e ter o número 96. Isso não existe, tá? Como estão escritos os 3 últimos algarismos do número de Bruno? Então vamos lá. Quem está acompanhando aí, galera, a correção de todos os níveis, está vendo por acaso que uma ou outra questão ela é idêntica, só muda o grau de dificuldade de um nível para outro. O pessoal tem esse hábito até para estimular o estudo. Porque vamos supor que você é um aluno que fez essa prova do nível B ou está no 7º ou 8º ano e está aqui acompanhando os vídeos conosco. Caso você não conseguisse ter a visão nesse, você poderia olhar as provas dos níveis anteriores, do nível E, do nível P, que teria uma questão similar a essa. Como esse vídeo eu já gravei, eu sei que tem uma questão similar a essa em algum dos níveis anteriores, porém com uma interpretação um pouco mais fácil. Mas a nossa ideia aqui, pessoal, é a seguinte. Já que eu quero montar números de 12 algarismos com essas placas, quanto menor a minha casa à esquerda, menor é meu número. Então eu vou começar sempre pelos menores valores. Pensando não no valor da placa, mas em sim na posição que o número vai assumir. Por exemplo, o menor de todos aqui, eu estou começando com 1. Então a primeira placa seria o 113. Por quê? Eu comecei com 1. Se eu começasse com qualquer outro valor, meu número seria maior do que isso, ok? Então essa placa a gente já usou. Vamos colocar outra aqui. Em seguida, meu menor número seria o número 4. A plaquinha de número 4. Depois a gente teria, digamos que um empate, né? Porque aqui para começar, eu começaria com 5 e depois 1, ou depois começando com 5. Só que entre essas duas opções, imagina, se eu começo só com a placa do número 5, o menor valor que viria depois disso seria o outro 51. Sendo que, se eu utilizo a placa 51, olha lá, essa posição aqui, eu teria um número menor utilizando a placa 51. Então, por isso que ela vai vir primeiro. A placa 51. Em seguida, a placa 5, é a menor das opções que eu tenho lá. Depois, eu posso vir aqui para 67 e 69. Novamente, o menor valor, 67. Depois disso, vamos voltar ali para o 69. E, por fim, a última opção que tem é o número 9. Então, esse aqui é o menor número que a gente consegue montar com essas placas aí, o nosso número de 12 algarismos, né? Lembrando ali para a gente fazer a leitura, né? Eu tenho a casa dos 1000, depois milhão e bilhão. Então a gente tem 113 bilhões, 451 milhões, 567.699. Mas só a curiosidade, né? O que ele quer? Os 3 últimos algarismos. Como estão escritos os 3 últimos algarismos? Então olha lá. Os 3 últimos algarismos do nosso número, 699, e o nosso gabarito, até para dar uma mudada agora, né? Chega de letra C, agora vamos de letra A de acertei, A de aprovação. A gente acertou aí mais uma questãozinha, beleza? E para fechar as questões fáceis, galera, desse nível, vem aqui a questão de número 10, que falou o seguinte. Qual das seguintes frações de uma volta inteira à roda gigante pode ser rodada para levar uma cabine branca ao topo da roda? Então aqui a gente está trabalhando a ideia de frações, mas é claro que eu vou aumentar aqui a nossa figura também. Primeiro de tudo, pessoal, antes da gente discutir aqui, se eu estou trabalhando com frações, lembra que a ideia aqui, se eu quero fazer a comparação, uma das formas de comparar frações é colocando elas ali
uma das formas utilizadas, né, colocando com o mesmo denominador. Quem vai ser o meu denominador aqui base? Eu vou olhar para a minha roda gigante. Olhando para a roda gigante, eu vou olhar quantos fatias, quantos pedaços ou quantos carros eu tenho lá, quantas cabines. Eu tenho ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, para fazer uma boa comparação, eu vou pegar e colocar todos os meus denominadores na base 12, todos os itens. Só que antes de fazer isso, olha para a letra A e para a letra B. Quem já foi ou ainda é meu aluno sabe que eu sempre peço ali para o pessoal, está trabalhando com fração? Sempre procure por simplificações. Olha para essa fração, 3 nonos. Está pedindo, está gritando, me simplifica. Eu posso simplificar aqui por 3. 3 por 3 é 1, 9 por 3 é 3. Então, eu tenho aqui uma outra opção, né? Ela simplificada. As demais não tem como simplificar. Agora eu vou pegar todas elas e colocar na base 12, ok? Eu vou reescrever o nosso gabarito aqui ao lado, colocando na base 12. O item A, B, C, D e E. Então, olha lá, eu tenho 1 meio. Se eu quero colocar na base 12, eu vou multiplicar por 6. Mesmo cálculo que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. E aí eu tenho 6 dozeavos. A próxima ali, que é 1/3, eu vou multiplicar por 4. Aí eu vou ter 1 vezes 4, que é 4. 3 vezes 4, 12. Item C, vou multiplicar por 3. 3 vezes 3 é 9. Item D, né? Pulei ali, vamos fazer o D primeiro então. Já que eu coloquei ali o sinal nele, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Vamos voltar agora no item C, que é 6, então vou multiplicar por 2. 1 vezes 2 é 2, 6 vezes 2, 12. E o item E, que eu vou multiplicar por 2. 5 vezes 2 é 10. E 6 vezes 2 é 12. Então aqui eu achei frações equivalentes, só colocando com o denominador 12, já que é a forma que está dividida a nossa roda gigante. E agora eu vou olhar cada um deles aqui. Se eu movimentar 6 casas, né? Então eu posso olhar ali, uma forma de olhar é, se eu olho já que ele quer, né, voltando ali na nossa questão, ele quer movimentar uma cabine branca. Então vamos dar uma olhada nas cabines brancas e olhar quantas vezes eu tenho que girar. Lembrando que a ideia da roda gigante girar aqui é no sentido horário, né, a favor do relógio. Então quantas vezes eu teria que movimentar? Olhando para essa cabine, eu teria que andar uma casa. Eu não tenho nenhum aqui desse jeito. Olhando para essa cabine, tinha que movimentar 1, 2, 3 casas. 3 sobre 12. A gente tem alguém com esse gabarito? Também não. Olhando para essa cabine, olha a movimentação. Ela tinha que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. A gente tem esse gabarito? Também não. Próxima cabine branca. Uma movimentação, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teria que ter uma fração ali, 7 sobre 12. Não tenho. A última cabine branca, então, vai ser a cabine da sorte. Vamos olhar para essa cabine aqui e olha a nossa movimentação. Teria que ser uma casa, 2, 3, 4 posições, 5, 6, 7, 8, 9. 9 movimentações de um total de 12. 9 sobre 12, a gente tem esse gabarito? A gente tem esse gabarito, olha lá. 9 sobre 12 seria o item D. Só que no gabarito oficial, 3/4, né? Que é o nosso item D também. Então, letra D. D de dei conta, de detonei mais uma questão. Ok? Então aqui, galera, a gente trabalhou e encerrou para a galera do nível B as questões fáceis. A partir do próximo vídeo, do nível B, a gente vai começar a trabalhar as questões intermediárias, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!